Nosso assunto hoje é meio delicado. Meio delicado por quê? Porque ele bate de frente contra um montão de preconceitos que você tem. Vamos esclarecer primeiro o significado dessa palavra. Pré-conceito é um conceito pré-concebido. São conceitos que existem na sua cabeça que você já adota como verdadeiros e não questiona mais. Por exemplo, para você o tempo é uma grandeza absoluta. Isso é um preconceito. Para você o espaço é uma grandeza absoluta. E isso também é um preconceito. Então hoje nós vamos bater de frente contra alguns dos seus piores preconceitos. Prepare-se. Então vamos lá. Nós vamos começar dando uma olhadinha na chamada teoria da relatividade restrita. Ela é chamada restrita porque se aplica somente a casos onde o referencial é inercial, um referencial que não se acelera. Foi publicada em 1905 por Einstein, ok? E as suas principais ideias nós vamos comentar agora. Então vamos lá, segure-se firme na cadeira que lá vem chumbo. Einstein esteve comparando as teorias do magnetismo, então assim, recém-descobertas, coisas novas, principalmente teorias de Maxwell, com as teorias da mecânica. Ele descobriu que havia uma certa incoerência, alguma coisa não batia muito bem. Trabalhando, usando aí um laboratório muito poderoso, dotado de papel e lápis, o cidadão conseguiu chegar a algumas conclusões bastante interessantes. Primeira grande conclusão, ele descobriu que a velocidade da luz é constante em relação a qualquer referencial inercial. Sabe lá o que é isso? A velocidade de um raio luminoso não depende do sistema de referência. Imagine que de repente um alienígena, olha só o nosso desenho, está aí um alienígena passeando na sua nave espacial com a velocidade igual a metade da velocidade da luz. Se de repente um raio luminoso ultrapassa a sua nave espacial, gente, a velocidade desse raio luminoso, número 1, que ultrapassou a sua nave espacial em relação a ele, é 300 mil km por segundo. Aí de repente um raio luminoso em sentido contrário ao movimento da nave espacial se aproxima dele. Se ele mede a velocidade desse raio luminoso número 2 em relação a si próprio, também dá 300 mil km por segundo. Então, a velocidade com que um raio luminoso se propaga no vácuo vale 300 mil km por segundo, independente do referencial utilizado. Se você está se deslocando a favor do raio luminoso, contra o raio luminoso, não interessa. A velocidade da luz em relação a você, 300 mil km por segundo. Chamada dilatação temporal. Como é que funciona? É muito simples. O tempo varia em função da velocidade com que o observador se desloca. Nós temos a chamada equação da dilatação temporal de Einstein, é a equação que você está vendo aí, onde se diz que ΔT1 é igual a ΔT0, que multiplica raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Primeiro detalhe, em relatividade, tudo que tem um rodapé zero significa dizer que aquilo refere-se a um observador em repouso. Então, ΔT1 é o tempo de um evento para um observador em movimento, ΔT0 é o tempo do evento para o observador em repouso, V é a velocidade com que se desloca o observador em movimento, e C é a velocidade da luz. Então, através dessa equação, chamada equação da dilatação temporal, você consegue calcular exatamente qual é a diferença de duração aí de um evento para um observador em repouso ou para um observador em movimento, ok? Vamos ver agora mesmo como é que esse negócio funciona no chamado paradoxo dos gêmeos. Vamos supor que, de repente, a gente mande uma nave espacial tripulada à nossa vizinha, a estrela mais próxima do Sol. A estrela mais próxima do Sol é a estrela alfa da constelação do Centauro, que está mais ou menos a uma distância de 4 anos-luz. Isso significa dizer que a luz levaria para ir até lá 4 anos e para voltar, é claro, mais 4 anos. Ok? Então, digamos, por exemplo, que houvessem duas irmãs, Maria e Joana, irmãs gêmeas, e aí, um belo dia, quando as duas completam a idade de 20 anos, elas resolvem seguir vocações diferentes. Por exemplo, digamos que a Maria, mais caseira, mais sossegada, resolve ficar por aqui, fazendo filosofílios, pilotando fogão, cuidando do maridão, das crianças, enquanto que a Joana, assim mais atirada, mais extrovertida, vai ser piloto de nave espacial. Ok? Então a Joana vai ser contratada para fazer essa viagem até a estrela alfa da constelação do Centauro. Ela vai numa nave espacial que é capaz de desenvolver a velocidade de 99% da velocidade da luz.
Enquanto isso, a Maria, irmã dela, fica aqui assim, leva o menino para a escola, traz o menino da escola, vai dar uma velocidade ali de no máximo uns 120 km por hora. Então, a Joana vai partir na sua viagem. Olha, a velocidade da luz, ela levaria 4 anos para ir, 4 para voltar. Como ela está fazendo a viagem, aproximadamente a velocidade da luz é 99% da velocidade da luz, a Maria, que preocupadíssima com a viagem da sua irmã, vai marcar no relógio direitinho, ela vai descobrir que a Joana vai levar 4 anos para ir, 4 anos para voltar aproximadamente. Então, depois de 8 anos da partida, a Maria vai ansiosa em encontrar a sua irmã, que vai estar retornando lá da estrela Alfa do Centauro. Agora, olha só, esse tempo gasto aí, foi de 8 anos marcado pela Maria, que está aqui parada na Terra. Mas eu não posso dizer que seja exatamente a mesma coisa para a Joana, porque para a Joana, que se deslocou em alta velocidade, a nossa mecânica clássica não funciona mais. Para a Joana, nós temos que usar a equação que foi vista anteriormente. Então, se você usar a equação ΔT1, que é o tempo para a Joana, é igual a ΔT0, que é o tempo para Maria, 8 anos, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, que é a velocidade da nave, 0,99c ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Feitas as contas e fazendo uma pequena aproximação, você vai descobrir que essa viagem para a Joana durou 1 ano. Então, olha só que coisa interessante. As duas irmãs são gêmeas. Quando a viagem começou, ambas tinham 20 anos. Só que tem um detalhe. Para Maria, a viagem durou 8 anos, que ficou aqui parada esperando. Para a Joana, que fez a viagem, ela durou 1 ano só. Então, quando as duas se reencontrarem, você vai ter a Maria aos 28 anos de idade, encontrando-se com a sua irmã Joana, gêmea, com 21 anos de idade. Isso é o chamado paradoxo dos gêmeos. Parece um absurdo, né? Mas não é não, sabe? Absurdo é a ideia que você tem de espaço e a ideia que você tem de tempo. A contração de Lorentz acontece porque a alta velocidade também deforma o espaço, não deforma só o tempo. De acordo com a contração de Lorentz, nós sabemos que o comprimento dos objetos, quando se deslocam na direção da velocidade, sofre uma contração à medida que a velocidade aumenta. Essa contração é calculada pela equação que você está vendo, L1, comprimento de movimento, é igual a L0, comprimento de repouso, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, onde v é a velocidade da nave, c é a velocidade da luz. Então, olha só o seu desenho. Digamos que você tivesse aí a nave espacial com 100 metros de comprimento, da Joana para fazer essa viagem. Mas é claro, a Joana não vai fazer essa viagem sozinha, né? Ela vai levar um surfista. Então está aí um surfista, cabelo parafinado, 2 metros de altura, vai lá acompanhar a Joana na viagem. Então você está vendo a Joana e o surfista, e isso quando eles estão ainda próximos aqui da Terra em baixa velocidade. Só que à medida que a sua velocidade começa a crescer, à medida que a sua velocidade vai se aproximando da velocidade da luz, as medidas de comprimento, olhem bem, apenas as medidas de comprimento começam a diminuir. Olha o outro desenho. Olha só, a nave espacial vai ficar curtinha. Por exemplo, nessa velocidade aí que nós estipulamos, 99% da velocidade da luz, a nave espacial da Joana vai ter um comprimento de aproximadamente 14 metros. De 100 metros caiu para 14. A Joana vai ficar magrelinha. Vai ficar mais magrela do que modelo com anorexia. Né? E o surfista vai ficar baixinho. Olha o tamanhozinho, aí você pensa, vai ser uma gozação, hein? Ela vai virar, baixinho, ele vira para ela, magrela. Não, gente, não vai ser gozação nenhuma, porque os dois acharão a si próprios normais e um achará o outro também perfeitamente normal. Aliás, os dois continuam sendo perfeitamente normais. O problema não é com eles, o problema é com o espaço. O espaço é que foi deformado pela alta velocidade. Então, as medidas de comprimento tendem a diminuir à medida que a velocidade vai se aproximando da velocidade da luz. Aliás, a única coisa que a Joana e o surfista vão sentir é esse aumento de massa. Eles vão se sentir assim, meio pesadões, assim e tal. Por exemplo, a massa, que nós chamamos hoje massa de movimento, M1, é dado por a equação que você está vendo, pela equação que você vê, aliás. M1 igual a M0, dividido por raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. À medida que a velocidade aumenta, a massa aumenta junto. Por exemplo, nessa velocidade aí, digamos que a Joana tivesse aí uma massa de, uns 45 kg aproximadamente,
Então, quando ela se aproximar dessa velocidade, que é 99% da velocidade da luz, ela vai passar para uma massa de mais ou menos uns 300 kg. Quer dizer, vai ter um aumento de massa bastante considerável, vai se sentir meio pesadona e tal, mas com o mesmo corpinho, o corpinho dela não muda, só a massa que muda. Então, quando a velocidade de um corpo cresce, 3 coisas básicas acontecem. Primeiro, quanto maior a velocidade, mais lentamente o tempo passa para esse objeto. Segundo, quanto maior a velocidade, menores ficam as dimensões na direção do comprimento. E terceiro, quanto maior a velocidade, maior é a massa do corpo. Olha só, à medida que a velocidade vai se aproximando da velocidade da luz, a massa vai crescendo. Você sabe que para acelerar tem que ter força. A aceleração é força resultante sobre massa. À medida que a massa vai crescendo, ora, a aceleração vai diminuindo. Por mais força que você faça, a aceleração vai diminuindo. Se vai ficando cada vez mais difícil de acelerar, vai ficando cada vez mais difícil de aumentar a velocidade. Então, à medida que a velocidade cresce, vai se tornando cada vez mais difícil fazê-la crescer mais. E quando a velocidade torna-se muito próxima da velocidade da luz, a massa tende ao infinito. Ou seja, a aceleração tende a zero. Resultado: nada que tenha massa jamais vai atingir a velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo só é possível para ondas, para massas nem sonhando. Então essa história que você ouviu, é porque quando um corpo atinge a velocidade da luz, ele se transforma em energia? É besteira. Ah, não, porque eu escutei falar, entendeu, que quando o corpo atinge a velocidade da luz, ele desaparece aqui e aparece lá do outro lado do universo. Pô, gente, é besteira. Não, porque eu fiquei sabendo que quando um corpo chega na velocidade da luz, ele dá um pulo e vira do avesso. Pô, gente, é besteira. Tudo isso é besteira por quê? Porque jamais nada que tenha massa vai atingir a velocidade da luz. A velocidade da luz só é possível para ondas. A chamada relatividade restrita é a chamada equivalência massa-energia. Energia pode se transformar em massa, massa pode se transformar em energia. A equivalência dessas duas grandezas acontece pela equação que talvez seja a mais famosa equação de física do mundo, e também uma das mais incompreendidas, E igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Então, se você pegar uma pequena porção de massa e transformar em energia, vai dar uma quantidade de energia absurda. Só para você ter uma ideia, a bomba que explodiu sobre Hiroshima matou aproximadamente 100 mil pessoas. Aquela bomba transformou em massa uma quantidade de aproximadamente 2 gramas de massa foram transformados em energia. 2 gramas de massa em energia deu aquela explosão toda. Então o negócio é feio. Isso é a causa do efeito devastador dos chamados artefatos nucleares. Os artefatos nucleares são a forma das mais eficientes que nós conhecemos de transformar massa em energia. Pena que é de uma forma desordenada, é de uma forma não pacífica, uma forma belicosa. Para você que achou a relatividade restrita o maior barato, cara, você vai adorar a relatividade generalizada. A teoria restrita é a parte fácil. A generalizada é a parte um pouquinho mais complexa. A questão é a seguinte: a teoria da relatividade geral, ela funciona também para os casos não inerciais. Então ela funciona para campos gravitacionais e funciona para observadores dotados de aceleração. E eu só vou trazer para vocês as ideias principais, porque isso aqui é meio barra pesada, tá? Primeira grande ideia: a presença de uma massa altera o espaço. De acordo com Einstein, esse negócio de gravitação universal, massa atrai massa, isso não existe. De acordo com Einstein, a presença de uma massa provoca deformações no espaço nas suas proximidades. É meio difícil de engolir, né? Lembra aquela fotografia que todo mundo já viu nos livros e revistas e tal? Uma espécie de um funilzão no espaço, não sei o quê, que ninguém entendia o que era? Pois é, aquilo ali é uma tentativa, assim, das melhores que nós conseguimos, o que não quer dizer que seja grande coisa, de tentar enxergar a deformação do espaço provocada por uma massa. Então, massa deforma o espaço. Outra consequência, massa deforma o tempo. Quanto mais próximo você está de uma massa, mais lentamente o tempo escoa. Sabia disso? Por exemplo, nós estamos aqui pertinho da Terra. É uma massazinha considerável. Quanto mais perto dela você está, mais devagar o tempo passa. Sabia dessa?
Você, jovem donzela, que em breve vai começar aquela sua luta contra o tempo, sugestão aqui do tio Chaban. Quando você for escolher, por exemplo, seu apartamento, compre os andares mais baixos. Por quê? Porque mais perto da terra o tempo passa mais devagar. Vou te contar uma boa, hein? Você sabia que os seus pés são ligeiramente mais jovens do que a sua cabeça? Coisa de louco, hein? É porque os seus pés estão mais próximos da terra que a sua cabeça. Gente, a economia que se faz de tempo aqui na Terra não é muito grande, não, porque o nosso campo de gravidade é pequeno. Mas é alguma coisa. Por exemplo, a economia aqui, para cada metro que você se aproxima do planeta, você faz uma economia de aproximadamente 1 contra 10 a 16. Equivale a dizer aí, em outras contas, assim, arredondando um pouquinho, que você economizaria 1 segundo a cada 300 milhões de anos. Não é grande coisa, mas economia sempre é economia. Então, quanto mais perto de uma massa, mais lentamente o tempo escoa e a presença de uma grande massa deforma o espaço nas proximidades dela. E para fechar, a nossa mecânica clássica, moçada, que já não funcionava em velocidades pequenas, também agora nós descobrimos que não funciona para campos gravitacionais muito grandes. Então, quando o campo de gravidade é muito intenso, senhores, mecânica clássica nem sonhar. Ou seja, mecânica clássica realmente não é a regra. Mecânica clássica é apenas a exceção. Vamos falar de umas coisinhas mais simples. Vamos dar uma olhadinha no chamado efeito fotoelétrico e ver um pouquinho de noção aí de física quântica. Essa física quântica, o nome dela quântica não tem nada a ver com quantidade, hein? Esse nome quântica tem a ver com quantum em latim. Quantum significa porção mínima, indivisível, alguma coisa que não pode ser dividida. Descobriu-se no comecinho do século passado também. Aliás, o começo do século passado foi extremamente fértil para a ciência, né? Para a física principalmente. Descobriu-se, os senhores, um cidadão e um tal de Max Planck, e junto com esse tal de Einstein também, os dois desconfiaram, e depois verificou-se que era verdade, que nas ondas eletromagnéticas a energia não está assim diluída ao longo de toda a onda. Nas ondas eletromagnéticas a energia se manifesta sob uma forma descontínua. Então as ondas eletromagnéticas transportam energia sob forma de uns pacotinhos. Cada pacotinho tem um punhadinho de energia. Depois tem um espaço sem energia, depois tem outro pacotinho de energia e assim vai. E a quantidade de cada pacote desses é indivisível. Você não pode ter meio pacote, não é isso? Além de ser indivisível, cada pacotinho tem a sua quantidade exata, a sua quantidade correta de cada onda. Então essa quantidade de energia é dada por uma equaçãozinha de Planck, E igual a H vezes F, onde esse H é uma constante, cujo valor não nos interessa, nós não trabalhamos com ela, e onde F é a frequência. Então, o que é importante, que eu quero que você saiba, é que a quantidade de energia transportada pelo fóton de uma onda eletromagnética é sempre proporcional à sua frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia. Quanto menor a frequência, menor a quantidade de energia. Ok? Uma das características dos metais é a facilidade com que você pode retirar elétrons de último orbital. Então nós temos aí a chamada função trabalho. Função trabalho é a quantidade de energia necessária para que você consiga arrancar um elétron qualquer de um último orbital. Pois, moçada, então dê uma olhadinha só nesse desenho. Você tem uma placa de metal. Uma onda eletromagnética está incidindo sobre ela. De repente, um fóton dessa onda atinge um elétron. Gente, quando isso acontece, o que vai acontecer é que a energia do elétron vai ser dada ao fóton. Esse fóton vai receber uma certa quantidade de energia. Se essa quantidade de energia for maior do que a função trabalho, ele pula fora. Ele pula fora do átomo onde ele estava. Saindo fora do átomo, ele pode sair fora também do próprio metal. Nesse caso, nós teremos o chamado efeito fotoelétrico externo. O metal passa a emitir elétrons quando recebe incidência luminosa de frequência adequada. E ele pode pular fora do próprio átomo, mas pode permanecer dentro do próprio metal. Então nós temos o chamado efeito fotoelétrico interno. Então se ele cai fora do próprio metal, externo. Se ele fica no metal, interno. Primeiro, quando ocorre efeito fotoelétrico, o metal emite elétrons, portanto ele fica positivamente carregado. Segundo, é necessária uma frequência mínima. Por que uma frequência mínima? Porque se o fóton não tiver energia suficiente para vencer a função trabalho, o elétron não sai. Ele fica excitado, mas não sai. Então tem que ter uma frequência mínima.
Terceiro, o tempo de exposição de luz ou a sua intensidade não faz com que possa ou não haver efeito fotoelétrico. Vou te explicar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Você incidiu luz em cima de uma placa metálica. Não aconteceu efeito fotoelétrico, pois se você deixar mais tempo com essa mesma luz, não vai acontecer. Se você aumentar a intensidade dessa mesma luz, não vai acontecer. A única maneira de fazer acontecer é aumentar a frequência. Então você tem que trocar a cor. Você tem que trocar a cor que você está usando por uma cor de maior frequência, porque a cor de maior frequência tem mais energia. Ok? E, finalmente, a quantidade de energia que o fóton contém, H vezes F, vai ser captada pelo elétron. Então, o elétron ganha uma quantidade de energia H vezes F. Ele usa uma parte dela, que é o ômega, que é a função trabalho, para pular fora. E o que sobra? O que sobra é transformado em energia cinética. Então, a quantidade de energia cinética com que o elétron sai é dado por H vezes F menos ômega, ou pela energia do fóton menos a função trabalho.